Fala, Doc, beleza? Meu nome é Bárbara e hoje a gente vai começar mais uma aula do nosso módulo de patologia, hoje focando um pouco nos aspectos clínicos das neoplasias, que na prática é o que a gente mais acaba usando. Eu dividi essa aula em 3 partes principais, começando pelo quadro clínico do paciente com câncer, depois partindo para o diagnóstico laboratorial e então falando um pouquinho sobre o uso dos marcadores tumorais. Para começar, eu selecionei uma questãozinha da plataforma que a gente vai resolver no final dessa aula. As síndromes paraneoplásicas são comuns em pacientes com câncer de pulmão. As síndromes endócrinas ocorrem em 12% desses pacientes. A hiponatremia, por exemplo, pode ser atribuída à secreção inapropriada de hormônio antidiurético ou secreção ectópica do fator natriurético atrial. A presença desse distúrbio eletrolítico está associada uma questãozinha do Rio de Janeiro que eu espero que a gente consiga resolver no final dessa aula. Começando então, independente da especialidade que você esteja acompanhando ou até mesmo como um médico generalista, existem alguns sinais e sintomas de um paciente com câncer que são comuns a todas essas especialidades. A principal delas é a síndrome consumptiva, que o que é? É a perda de peso involuntária e exagerada sem que o paciente esteja fazendo nenhum tipo de dieta, ou seja, é uma perda espontânea. Isso é chamada de caquexia. E ela é definida pela perda de peso em 6 meses de 5% do peso prévio e em 2 meses de 10% do peso prévio. Ou seja, para a gente definir a caquexia, a gente tem que saber o peso prévio do paciente, em quanto tempo ele perdeu e se de fato ele não está fazendo nenhum tipo de dieta ou usando algum medicamento que possa causar essa perda de peso. Mas por que ocorre essa perda de peso involuntária? Ela ocorre por 2 mecanismos. O primeiro, pela taxa metabólica basal elevada do paciente com câncer, já que esse crescimento exagerado dessas células, essa proliferação, acabam aumentando esse metabolismo, e também pela inflamação sistêmica, pelo aumento de proteínas de fase aguda, sendo a principal delas o TNF-alfa, que inclusive antigamente era chamada de caquexina, devido a esse poder de causar esse emagrecimento. Além do TNF-alfa, a gente tem o PCR e o VHS, que também são proteínas de fase aguda, mas eles são inespecíficos, ou seja, eles não podem ser usados para um diagnóstico, são usados principalmente para seguimento e para avaliar esse paciente ao longo do tempo e do tratamento. Essa inflamação também é causa da febre e da sudorese noturna que acaba acompanhando esses pacientes com caquexia. E essa tríade, caquexia, febre e sudorese noturna, são os que a gente chama de sintomas B, que são os sintomas cardinais do paciente com síndrome consumptiva. Além desses efeitos sistêmicos, a gente também tem alguns efeitos locais do câncer. Um deles são os sintomas compressivos. À medida que esse câncer, esse tumor vai crescendo, acaba fazendo uma compressão intrínseca dentro do órgão que ele está contido ou extrínseca de estruturas adjacentes. O principal deles, e o mais marcante, é o paciente com câncer de trato gastrointestinal, que à medida que esse tumor vai crescendo, acaba obstruindo o intestino, por exemplo, levando até mesmo ao quadro de abdômen agudo. Na prática, uma síndrome, para a gente lembrar, é a síndrome da veia cava superior, que ela ocorre devido ou à trombose, compressão intrínseca ou extrínseca da veia cava superior ou dos seus ramos. Com essa compressão, acaba causando a estase sanguínea nesse local, e com isso o paciente tem alguns sintomas bem marcantes, principalmente dispneia e ortopneia. E quando essa compressão é tão significativa ao ponto de diminuir a perfusão cerebral, leva a cefaleia e confusão mental. Se alguma coisa não for feita para esse paciente, alguma tentativa de descompressão, esse paciente acaba evoluindo a óbito ou por insuficiência respiratória ou por anóxia cerebral. Também relacionado à síndrome da veia cava superior, a gente tem a síndrome de Horner, que ela é marcada pela tríade clínica clássica, pitose, miose, anidrose e também pode ser acompanhada de enoftalmia. Essa síndrome ela é causada pelo tumor de Pancoast, que é um tumor de ápice pulmonar, que devido à sua localização também acaba comprimindo a veia cava superior e os seus ramos, causando essa síndrome. Essa síndrome é tão importante que a gente fez um macete para poder lembrar dela, Doc, que é o mnemônico Pamela, em que P é relacionado à pitose palpebral, a anidrose, M, miose e E, enoftalmia. Também como efeitos locais, à medida que esse tumor vai crescendo e invadindo pele e mucosas, acaba causando um sítio para infecção e sangramentos.
Como exemplos, a gente tem a hematúria, que é um sinal vermelho para câncer de bexiga, principalmente em pacientes mais idosos, e melena, que é essa aí da foto, que são fezes bem escurecidas e mal cheirosas decorrente de sangramento do trato digestivo alto. À medida que ele vai percorrendo o resto do trato digestivo e sendo metabolizado, vai ficando escurecido e com esse cheiro bem característico. Também a gente tem, como efeito local, a desfuncionalidade do tecido envolvido, que é bem característico de tumores que estão localizados em glândulas. Essa característica é mais comum de tumores benignos, principalmente o adenoma de hipófise, que é esse que está aí na foto, que à medida que ele vai crescendo, ele vai destruindo a glândula, causando hipopituitarismo. Então, se o tumor está localizado na glândula, é chamado de insuficiência endócrina. Mas se o tumor não está localizado na glândula, ou seja, um tumor não endócrino, mas ele também causa esses sintomas de insuficiência endócrina, isso é chamado de síndrome paraneoplásica. Mas o que é essa síndrome paraneoplásica? São sinais e sintomas que não podem ser explicados pela localização do tumor. Ocorre em cerca de 10% dos pacientes e apesar de uma prevalência não tão expressiva, a gente tem que pesquisar e tem que entender, porque pode ser tanto uma manifestação precoce de uma neoplasia que ainda está oculta, ou também pode mimetizar uma doença metastática, atrapalhando o tratamento e a nossa conduta. As endocrinopatias são representantes bem fortes das síndromes paraneoplásicas, principalmente a síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing ela é causada pelo aumento de corticotrofina, que pode ocorrer tanto por uma causa exócrina, pela ingestão excessiva de glicocorticoides, ou por uma causa endócrina. No contexto do câncer, esse aumento de corticotrofina está relacionado, na verdade, ao aumento do seu precursor, que é a pró-opio-melanocortina, que, por consequência, acaba aumentando os níveis de corticoides sanguíneos, causando essa síndrome. Essa síndrome é bem característica do carcinoma de pulmão de pequenas células, e esse carcinoma é muito agressivo, causando várias síndromes paraneoplásicas, sendo outra a hiponatremia, que é a causa daquela questãozinha que a gente fez lá no começo. No entanto, a síndrome paraneoplásica mais comum é a hipercalcemia, e no contexto do câncer ela pode ocorrer por duas causas. O primeiro é um mecanismo direto e não paraneoplásico, que ocorre a osteólise induzida pelo câncer, e é bem característico do câncer de mama, principalmente as metástases ósseas. E a causa paraneoplásica é a produção de substâncias humorais calcêmicas por neoplasias extraósseas, ou seja, a neoplasia não está localizada no osso, sendo o implante primário ou o implante secundário, mas acaba causando a osteólise mesmo assim. E por que ocorre essa hipercalcemia, então? Ocorre devido ao aumento da proteína relacionada ao hormônio da paratireoide, que é diferente do paratormônio, mas possui a mesma função. Mais diferentemente desse hormônio das paratireoides, que é o paratormônio, o PTHRP acaba sendo produzido por outros locais também, como ceratinócitos, células da mama e do ovário, o que acaba levantando essa hipótese bem forte e que deve ser pensada no câncer de mama, já que a gente pode ter uma hipercalcemia decorrente de síndrome paraneoplásica e também por metástase ósseas. Outra síndrome paraneoplásica bem comum é a acantose nigricans, que na sua forma benigna está relacionada à resistência à insulina em pacientes com síndrome metabólica, mas na sua forma maligna está relacionada com cânceres intraabdominais, principalmente o adenocarcinoma gástrico. Agora falando um pouquinho do diagnóstico laboratorial do câncer, a gente vai começar pelos métodos citológicos e histológicos. O método citológico é aquele que olha a célula sozinha, isolada, e o método histológico é o que avalia o tecido. Somente o método histológico que avalia o tecido como um todo é considerado o padrão ouro para diagnóstico de câncer, ou seja, o método citológico, apesar de levantar hipótese e nos dar um norte, não fecha o diagnóstico. Esses métodos podem ser feitos por meio de 3 formas. A primeira é a excisão ou biópsia, e quando a gente tira o tecido todo com margens livres, ela pode ser considerada uma biópsia tanto diagnóstica como terapêutica. No entanto, a gente só vai saber se essas margens estão livres por meio do que a gente chama de congelação perioperatória, em que o cirurgião vai e tira a massa, o patologista pega e analisa as margens livres, então volta na sala, fala para o cirurgião, tá ok, foi tirado todas as margens livres, ou então não, a margem está comprometida, então esse paciente vai ter que ir para um tratamento sistêmico, provavelmente uma quimioterapia. A outra forma é a aspiração por agulha, que ela pode ocorrer pelo método citológico, que é a punção aspirativa por agulha fina, que a gente chama de PAF,
ou pelo método histológico, que é a punção por agulha grossa, que a gente chama de core biopsy. Somente a core biopsy é diagnóstico de câncer. E por fim, o esfregaço citopatológico, que é usado frequentemente no rastreamento do câncer de colo de útero, em que não se tira tecido, e sim apenas um esfregaço pela lâmina de Eile, e é colocado na lâmina para análise pelo patologista. A imunohistoquímica, então, é um método complementar ao histopatológico e também utiliza a mesma peça da biópsia e é feito por meio da visualização do complexo antígeno-anticorpo por meio de corantes fluorescentes. É usado para 3 princípios principais, sendo a categorização de tumores malignos indiferenciados um deles, em que às vezes o tumor é tão indiferenciado, tão anaplásico, que é difícil saber qual é a origem dele. Então se usa a imunohistoquímica. Outra utilização é a determinação do local de origem metastático, em que a gente tem sintomas clínicos de uma metástase, mas a gente não sabe onde está o tumor primário. Então a gente também usa a imunohistoquímica. E por fim, a determinação de moléculas com significado prognóstico e terapêutico, que é muito utilizado no câncer de mama, em que a gente tem alguns marcadores e proteínas tumorais, como receptores de estrogênio, receptores de progesterona, a proteína HER2, Ki67. Então a gente faz uma biópsia e leva para a imunohistoquímica para saber que receptores são positivos ou que receptores são negativos. Isso determina tanto o prognóstico, tanto qual a conduta que a gente vai adotar. Por exemplo, em cânceres que têm receptores de estrogênio, progesterona e HER2 negativos, ou seja, os 3 não estão presentes no tumor, é um tumor de pior prognóstico. Por quê? Porque como não tem esses receptores, não tem alvos terapêuticos, não tem onde esses medicamentos agirem. Então leva a um pior prognóstico desse nosso paciente. A gente também tem a citometria de fluxo, que em partes é parecida com a imunohistoquímica, só que é mais utilizada para tumores líquidos, que a gente chama, que são os tumores hematopoéticos, como linfomas, leucemias e o mieloma múltiplo. Só que ao contrário da imunohistoquímica, a gente consegue visualizar vários complexos antígeno-anticorpo ao mesmo tempo, sendo então mais rápido. E por fim, o diagnóstico molecular e citogenético, que é usado principalmente para avaliação de uma predisposição genética ao câncer, por exemplo, BRCA1 e 2, que são marcadores do câncer de mama. Por exemplo, se você é uma mulher jovem que tem mais de um parente com câncer de mama, ou parentes jovens com câncer de mama, ou parentes com doença bilateral, é indicado esse rastreamento e esse aconselhamento genético para avaliar a sua predisposição ao câncer também. Se for positivo, pode ser indicado e conversado com o paciente, chegado no consenso comum sobre a possibilidade de uma cirurgia profilática. Se o BRCA1 for positivo, pode ser indicado a mastectomia profilática, em que é feita a retirada das mamas. E se o BRCA2 for positivo, pode ser indicado tanto a mastectomia como a retirada dos ovários, já que o BRCA2 está ligado diretamente com o que a gente chama de síndrome mama-ovário. No entanto, o ovário sai retirado se essa paciente já tiver a prole formada e não tiver mais desejo reprodutivo. Agora, sobre os marcadores tumorais, eles não são utilizados para diagnóstico e, assim como as proteínas de fase aguda, são utilizados principalmente para segmento. Por exemplo, em um paciente com câncer de próstata, em que é retirada a próstata por via cirúrgica, a gente espera que depois dessa cirurgia os níveis de PSA caiam. Se depois de um tempo esses níveis voltam a subir, quer dizer que a doença também voltou a aparecer. Ou se depois da cirurgia os níveis de PSA não caírem, quer dizer que nem toda a próstata, nem toda a doença foi retirada. Como rastreamento também, além do segmento, o principal representante é a alfa-fetoproteína, que é utilizada para rastreamento de hepatocarcinoma em indivíduos cirróticos, em que é feito esse rastreamento de 6 em 6 meses, por meio dos níveis de alfa-fetoproteína, laboratório hepático e também por ultrassom abdominal. E por que é feito de 6 em 6 meses? Porque é o tempo necessário para que esse tumor dobre de tamanho que a gente possa visualizar por meio de exames de imagem. Então, voltando para aquela nossa questão lá do começo, vou ler mais uma vez para vocês. As síndromes paraneoplásicas são comuns em pacientes com câncer de pulmão. As síndromes endócrinas ocorrem em 12% desses pacientes. A hiponatremia, por exemplo, pode ser atribuída à secreção inapropriada de hormônio antidiurético ou à secreção ectópica de fator natriurético atrial. A presença desse distúrbio eletrolítico está associada ao
Letra A, carcinoma de pequenas células. B, carcinoma de células escamosas. C, carcinoma de grandes células. Ou D, adenocarcinoma. E aí, o que vocês acham? A resposta é a letra A. Como a gente conversou no meio da aula, o carcinoma de pequenas células está relacionado a várias síndromes paraneoplásicas, entre ele a hiponatremia e a hipercalcemia. Vamos fazer alguns cards agora para relembrar a nossa aula e fixar bem o conteúdo? Qual a síndrome paraneoplásica mais comum? Lembrando que a gente teve como exemplo na aula a síndrome de Cushing, a hipercalcemia e a acantose nigricans. Mas a principal delas e mais comum era a hipercalcemia, que no contexto paraneoplásico é quando esse implante não está localizado no osso, mas também pode ocorrer por via direta, principalmente no câncer de mama por metástase ósseas. Qual o rastreio de hepatocarcinoma em pacientes cirróticos? Bom, como a gente falou agora, é ultrassom abdominal, laboratório hepático e dosagem de alfa-fetoproteína de 6 em 6 meses, que é o tempo necessário para esse tumor dobrar de tamanho. Então agora, revisando a nossa aula, a gente tem alguns sinais e sintomas cardinais do câncer, sendo os principais os sintomas B, que é a caquexia, febre e sudorese noturna, que são sintomas sistêmicos, mas como sintomas locais também a gente pode ter sintomas compressivos, sangramento, predisposição à infecção e disfuncionalidade, principalmente relacionado a tumores endócrinos. Já quando esse tumor não está localizado em certo local, mas causam sintomas, é relacionado a síndromes paraneoplásicas, sendo a principal delas a hipercalcemia, mas também a gente pode ter a síndrome de Cushing pelo aumento de corticotrofina e a acantose nigricans relacionada principalmente a adenocarcinoma gástrico. O diagnóstico só é feito e batido o martelo com o histopatológico, apesar de a gente ter outras possibilidades também. E os marcadores tumorais não são diagnósticos, mas são usados para segmento e rastreamento. A gente tem que lembrar da alfa-fetoproteína para pacientes cirróticos. Essas foram minhas referências. Muito obrigada!